pessoal, eu me chamo Maíra e faço parte do grupo PET Química da UFRN. E nesse vídeo iremos tratar de um assunto da fisicoquímica e logo em seguida a gente irá aplicar esse assunto tratado em uma questão verdade para finalizar nossa revisão. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o assunto que eu quero trazer para vocês nessa aula? A eletroquímica. Então, o que seria a eletroquímica? E o que ele trata? Bem, a eletroquímica nada mais é do que um ramo da fisicoquímica que vai envolver os estudos em duas coisas, em dois tópicos. Primeiro, em reações em que é transferência de elétron. Ou seja, em uma reação que é transferência de elétron, a gente tem que ter dois componentes, duas substâncias, em que um obrigatoriamente tem que perder elétrons e o outro obrigatoriamente tem que receber esse elétron. Então, esse tipo de reação é o que a gente chama de reação de óxido-redução, em que um oxida, ou seja, perde elétron, enquanto o outro reduz, ou seja, ganha elétrons. E onde essa reação de transferência de elétrons vai ser aplicada? Vai ser aplicada principalmente na interconversão de energias. Que energias são essas? Energia química e energia elétrica. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma reação de óxido-redução em que a energia química é transformada em energia elétrica, a gente diz que nessa situação, temos uma pilha ou uma bateria, certo? Aqui do lado eu trago um exemplo de uma pilha, que é uma famosa pilha que a gente chama de pilha de Daniel, ok? Em que a gente tem uma placa de cobre e uma placa de zinco. O que acontece quando eu conecto essas duas placas em um fio e essas placas estão mergulhadas em soluções? Quando eu conecto, ambas as placas têm diferencial de redução diferente, ou seja, o cobre tem um potencial de redução maior do que o zinco. Então, se ele consegue reduzir mais do que o zinco, ele vai puxar os elétrons do zinco, ou seja, o cobre vai reduzir, o cobre da solução aqui, o cobre 2 da solução de sulfato de cobre vai reduzir, vai ganhar 2 elétrons e vai depositar nessa placa de cobre, enquanto o zinco, que irá perder elétrons, vai entrar na solução do sulfato de zinco, fazendo então sua corrosão, como dá para ver pela imagem. Então, esse é o principal ponto de uma pilha e de uma bateria. Então, quando a gente tem uma energia elétrica se transformando em uma energia química, a gente chama, então, de eletrólise, tudo bem? Então, a gente tem uma imagem aqui que representa a eletrólise. E o que mais chama a atenção em uma eletrólise é esse seguinte elemento aqui, uma bateria. Então, a gente precisa de uma bateria, de algum instrumento que force essa reação. Tudo bem? Então, qual é a principal diferença, então, entre uma pilha e uma eletrólise? Primeiro, como a gente já tinha visto, a pilha transforma a energia química em energia elétrica, enquanto que a eletrólise vai ser o contrário. A gente aplica uma energia elétrica, a gente força uma reação, a gente precisa de uma bateria para aplicar uma energia elétrica para transformar, então, em energia química. O segundo tópico que eu quero mostrar de diferença é que a reação química gerada na pilha gera uma corrente elétrica, tudo bem? Então, se você tem uma pilha e colocar um dispositivo, esse dispositivo pode ser movido, então, por essa corrente elétrica que vai gerar. Enquanto na eletrólise é diferente. A gente bota uma bateria, tá? Para provocar essa corrente elétrica. E o terceiro é que a pilha é uma reação espontânea, tudo bem? A gente coloca lá, a gente monta o equipamento e ela vai ocorrer espontaneamente, o que na eletrólise não acontece. Por quê? Porque eu tenho que colocar uma bateria para aquela reação ocorrer. Então, eu forço aquela reação ocorrer. Uma reação que não ocorreria em condições normais, eu provoco uma corrente elétrica
para ocorrer. Então, por isso, a gente considera que a eletrólise é uma reação química não espontânea. Conceitos básicos, né, gente? Facinho, facinho. Então, ó, com esses conceitos a gente consegue, então, resolver essa questão do ENAD. Questão 14 do ENAD 2017, que fala que tem o seguinte enunciado. A urina tem dois compostos, amônia e ureia, que podem ser usados como fonte de hidrogênio. Ao se colocar um eletrodo no líquido e aplicar-se uma corrente elétrica de baixa intensidade, o gás hidrogênio produzido pode ser usado para alimentar uma célula combustível. A tecnologia proposta utiliza um sistema que opera de forma muito parecida com a eletrólise da água, com a vantagem de a energia necessária para romper a ligação de nitrogênio e hidrogênio ser menor que aquela necessária para romper a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, tá? Fonte disponível do BBC. Então, a respeito dos processos eletroquímicos descritos no texto, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Alternativa 2. A eletrólise envolve a conversão de energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Alternativa 3. As semi-reações com maior potencial padrão de reação ocorrem preferencialmente nos processos eletrolíticos. E alternativa 4. O processo de produção de gás hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação ao processo que utiliza a água. Então, ele quer saber a alternativa correta. Vamos lá ver. Vamos analisar cada alternativa. Alternativa 1. Ele fala que a eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Isso é verdade? A gente viu na revisão que a eletrólise é uma reação química não espontânea. Por que é uma reação química não espontânea? Porque a gente força ela a acontecer. A gente precisa colocar uma bateria, por exemplo, para que a energia elétrica se transforme em energia química. Então, por esse motivo, a eletrólise é uma reação química não espontânea. E por ser uma reação química não espontânea, ela sim é termodinamicamente desfavorável. Então, a alternativa está correta. Tudo bem? Alternativa 2. A eletrólise envolve a conversão de energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Isso é verdade, minha gente? É o contrário. A gente viu na revisão que a eletrólise envolve a conversão de energia elétrica em energia química. Lembrem-se que na eletrólise a gente tem uma bateria, alguma coisa para forçar aquela reação. Alguma coisa que gere energia elétrica para que aquela energia elétrica se transforme em energia química. Então, por esse fato, essa alternativa está incorreta. Alternativa 3. As semi-reações com maior potencial padrão de redução ocorrem preferencialmente nos processos eletrolíticos. Enfim, ainda não tinha falado sobre potencial padrão. Então, o que é um potencial padrão? Nada mais é do que a tendência de uma espécie química em adquirir esses elétrons e desse modo ser reduzido. Então, quanto maior a diferença de potencial de redução entre as duas espécies que estão sendo utilizadas naquele processo eletrolítico, maior vai ser a diferença de potencial padrão entre os dois. Então quer dizer que um vai ter muita tendência de receber os elétrons, de reduzir, e outro vai ter muita tendência em liberar esses elétrons, em oxidar. Então, quanto maior essa diferença de potencial padrão, realmente vai ser mais preferível nesses processos eletrolíticos, certo? Então, quanto maior o potencial padrão de uma espécie, maior será a tendência dela receber os elétrons. Então, essa alternativa está correta. E a última alternativa diz que o processo de produção de gás hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação ao processo que utiliza água. Ah, Maíra, como eu vou saber essa informação? No texto mesmo ele diz. Vamos retomar o texto. Ele diz assim, ó, que a utilização da ureia, né, tem a vantagem de a energia necessária para romper a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio
ser menor do que aquela para romper a ligação entre oxigênio e hidrogênio. Ora, se eu preciso de menor energia para romper, não é mais preferível eu gastar menos energia para romper o nitrogênio do hidrogênio do que no caso da água, que eu teria que romper o oxigênio e hidrogênio? Então, se é mais preferível romper essa ligação de nitrogênio em relação ao de oxigênio, claro que a ureia vai ser preferível no processo, vai ser mais vantajoso porque eu preciso de menos energia. Então, devido a isso, a alternativa está incorreta. Tudo bem? Então, ele pede para você assimilar qual dessas alternativas está correta. Então, a gente tem a alternativa correta na alternativa 1 e na alternativa 3. Isso corresponde, então, à letra A. E é isso aí, gente. Agradeço pela atenção de vocês. Curta o vídeo, comente se vocês gostou, certo? Segue a gente nas nossas redes sociais, do Instagram e no Facebook, tá bem? E veja aqui conceitos fáceis, tá? Conceitos simples que eu trouxe aqui para vocês de eletroquímica. Dá para resolver uma gama de questões, tá bom? Então, pratiquem em casa. E até mais!